Olá, bom dia. Oi, bom dia. Peraí, só vou organizar aqui. Nós vamos terminar agora órgãos do sentido, né? Não é isso? Então, eu vou compartilhar aqui um slide, depois eu vou para o quadro, tá? Vou desenhar ali no quadro. Nossa, tem uma coisa acontecendo muito errado. Bom dia, Amanda, bom dia, João, bom dia, Isabela. Vamos lá, então. Então, vou compartilhar esse slide. Bom dia, Júlia. Aqui. Tá uma bagunça. O que aconteceu? Compartilhou, gente? O slide? Compartilhar. Então, beleza. Compartilhou, né? Olha, eu vou terminar, então, falando aqui sobre tato. E falta falar agora de paladar e olfato, né? Então, a gente já falou da visão, eu vou falar do tato, rapidamente, e depois eu vou falar sobre o olfato e sobre o olfato e sobre o paladar. Aí depois, pessoal, eu quero começar falando de sistema endócrino, porque vai faltar só o sistema endócrino e o sistema reprodutor para finalizar a fisiologia. Provavelmente vai ser semana que vem, né? Ou semana que vem, só em agosto, né? Depois das férias. Mas rapidamente a gente termina isso aí e começa a genética, tá? E de genética, mais resolução de exercícios e também depois a gente fala dos micro-organismos, que também assim, é muito resolução de exercícios e a diferenciação desses micro-organismos, tá? Então, primeiro vamos falar sobre o tato, rapidão. Olha, o tato, eu quero que você entenda que tem as terminações nervosas e os corpúsculos. Eles estão por todo o corpo, né? Então, ele vai estar na pele, vai estar nos órgãos, vai estar revestindo todo o organismo, na parte mais externa, principalmente, que é onde a gente sente a dor, que são as terminações nervosas. E os corpúsculos, eles são também como se fossem terminações nervosas, só que eles são estruturas achatadas, formadas de nervos, que eles vão captar o estímulo. Aí depende do estímulo. Tem aqueles que vão captar o tato mesmo, a pressão, se apertando. Ou, por exemplo, você pega um objeto, você pega lá um canetão, você sabe que é um canetão, porque é o do tato. Se você não estiver enxergando, se você pega o objeto, você sabe o que é, porque tem nas pontas dos dedos, tem muitas terminações nervosas, tem muitos corpúsculos relacionados ao tato, tá? E aí, então, se você olha aqui a pele, você vai ver que tem as terminações nervosas, que são essas fininhas, e elas estão conectadas a nervos. E aqui os corpúsculos, é como se fossem sensores que também estão mais na superfície da pele, só que estão ligados a nervos. Então, eles recebem o estímulo, geram um impulso nervoso para os nervos, que vão para o seu cérebro interpreta o que você está sentindo e retorna aonde tem o corpúsculo, e é onde você vai sentir dor, tato, frio, calor, através desses corpúsculos. O impulso nervoso ele é captado pelo corpúsculo, só que o impulso nervoso ele acontece dentro desse corpúsculo e conecta ao nervo. Tá? Então eu quero que você entenda que por isso que falo que as terminações nervosas e os corpúsculos são partes do sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso periférico.
porque ele realmente está na periferia do corpo e ele recebe estímulos e a interpretação desse estímulo é no cérebro. Olha, tanto que é interessante. Então, aqui tem a pele novamente, os corpúsculos, tá? As terminações nervosas, os corpúsculos aqui. Aí tem glândulas, né? Que são glândulas. Aqui é o pelo, tem aqui embaixo tem o folículo piloso, né? Essa estrutura lateral é um músculo do folículo piloso. Por exemplo, quando você arrepia esse músculo que ele contrai, e aí você forma um arrepio na pele, o pelo ele sobe, né, ele levanta, porque tem esse músculo. E tem esses corpúsculos aí. Então, esses corpúsculos são Vater-Pacini, então você está vendo o formato dele é diferente, mas ele faz o quê? Ele tá relacionado com a intensidade do tocar, do segurar, do manusear, então é o tato mesmo, né? O Vater-Pacini. Ele vai estar nas pontas dos dedos, como também vai ter em todo o corpo, toda a pele, né? O Meissner, que é esse aqui, também tem outro formato, então ele tem uma grande quantidade, né, deles na língua, nos dedos, e é responsável pela sensibilidade, formas e volumes. Então ele também está relacionado pelo tato, né? Agora, o Krauser e o Ruffini estão relacionados com a sensação de calor e frio. Então, o Krauser pelo frio, o Ruffini pelo calor. Então, vocês estão vendo que tem formatos diferentes. E por que tem esse formato? Para ter maior superfície de contato com o estímulo. Tá? Então, o estímulo, ele recebe esse estímulo e gera impulso nervoso dentro desse corpúsculo, tá? Então, aqui dentro, deixa eu ver que deu certo. Aqui dentro que vai gerar o impulso nervoso e está conectado ao nervo, tá? Então, por isso que você tem que lembrar. Então, vai gerar aquela questão da bomba de sódio e potássio, abertura dos canais de sódio, acontece na parte interna do corpúsculo. E aí vai para o cérebro. Então, por isso que no desenho aqui tem aonde que está lá no cérebro relacionado ao tato, tá? Então, é isso aqui, ó, né? É a região onde esses nervos estão conectados. Tá? Mas eu quero que você lembre que não é somente quando a pessoa usa o tato ou sente frio, sente calor, imediatamente pode ser nessa região, mas está ligado em todas as outras partes do cérebro, por isso que você vai interpretando outras coisas que estão acontecendo no meio, né? Não é só frio, calor. Então, o que você tem que fazer, né, para sair daquele calor? O que você tem que fazer para não sentir mais frio? Outra coisa, por exemplo, que ela numerose que é o mês, né, que é uma numerose na ponta da língua e nos dedos, porque está relacionado muito com o tato. Né? Então, você manuseia, você sabe o que é, está sentindo, mas você interpreta e ainda tem a conexão com outras coisas, com memória, com sensações, com histórias que você já viveu. Então, todo o cérebro funciona para você saber também sobre a questão do tato, do frio, do calor, tá? E aqui é o impressionante alfabeto em Braille, né? Que é é uma comunicação que fizeram para pessoas deficientes visuais. E, assim, atualmente, eu acho que eu não sei se as pessoas realmente estudam isso aí, né? Porque eu dei aula para um menino que ele ficou deficiente visual com 8 anos. Ele faz ensino médio, ele faz segundo ano. E assim, ele só escuta a aula, ele não anota nada. Aí depois ele tem uns livros lá que tem livros, tem sites, tem um acompanhamento com um profissional e livros e sites que parece que lê para ele, né? Ele escuta a matéria. E aí, só que e a prova ele dita para a pessoa escreve. Bem, assim, aí ele falou que as pessoas não usam mais ficar estudando isso aí. Não sei, porque todos os lugares que tem inclusão tem esse tato, né? Tem esse tipo aí de, de alfabeto. Então, eu quero que você entenda que, por exemplo, cada letra dessa tem um símbolo, né? Então, ele encosta ali, ele sabe que é a letra O, então, porque ele sente 3 pontinhos, a posição dos pontinhos. Então, por que eu estou te falando isso? Porque para você ver tanto que é interessante o nosso cérebro. Se uma pessoa ela perde a visão, ela se adapta, os outros sentidos ficam mais aguçados, o olfato fica mais aguçado. Eu não sei se eu já te contei isso,
Mas a minha família tinha um senhor que perdeu a visão com 2 anos de idade, e aí ele se adaptou, se adaptou a tudo. Assim, ele estudou, ele fez faculdade, só que o corpo dele se adaptou muito, porque ele sente o cheiro da pessoa, e não é o perfume, ele sente o cheiro da pessoa. Então, por exemplo, ele entrava na casa da minha avó, todo mundo ficava calado para ver, fazia um teste com ele, né? Porque ele sempre acertava as coisas, então todo mundo ficava calado, e aí ele pegava e falava quem estava lá. Como ele não enxergava, a gente não emitia nenhum som, ele sabia pelo cheiro. Então, olha para você ver, aguça outros sentidos. Quando se perde um sentido, aguça outros sentidos. E provavelmente o tato é mais aguçado, a audição é mais aguçada, o olfato mais aguçado e o paladar mais aguçado. Ok? Então, lembre, quando fala de tato, você vai lembrar das terminações nervosas e dos corpúsculos. Quais são os principais corpúsculos? Os principais e os que são em grande quantidade. Walter Pacini, Meissner, Krauser e Ruffini. Ok? E as terminações nervosas estão relacionadas com a dor. Então, elas que vão detectar a dor. E dependendo da intensidade dessa dor também, né? E o nosso cérebro, como eu te falei, se você sente uma dor, e aí você produz uma dor mais intensa que a primeira, você esquece a primeira e você vai ficar só com a segunda dor, porque o cérebro ele vai pegar o maior estímulo que você tem, ok? Bem, então eu vou descompartilhar isso aqui. Cadê? Não está compartilhando mais não, né? Ou está compartilhando? Está compartilhando? Aí. Ok. Então, eu vou agora para o desenho, eu vou desenhar, vamos ver se você vai enxergar, porque é precária aquela folha ali. Vou ter que tirar o fundo. Bem, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou desenhar uma língua, tá? Nós vamos para o paladar. Tá vendo? Gostaria que vocês falassem, acho que dá para escutar. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Beleza? Olha, então vamos lá, então vamos para a língua. Lembra, da língua é o paladar. Você sabe que para funcionar a língua, né, para ter a questão de receber estímulo, quem recebe estímulo na língua são as papilas gustativas. E dentro das papilas nós temos os botões gustativos, tá? Então seria o seguinte, olha, então tem a língua, aí lateralmente aqui nós vamos ter papilas. Vou passar como se fosse assim, ó. Aqui, eu quero que você entenda que nessa região aqui nós temos papilas maiores, que é mais no fundo da língua. Tá? Então, aqui vai ter maior uma quantidade de papilas. Essas papilas aqui são chamadas papilas circunvaladas. Papilas circunvaladas. Essas aqui são as papilas foliáceas. E por toda a língua, tá? Por toda a língua, todo o corpo da língua, ela vai ser dividida em dois tipos, tá? Que são as filiformes e fungiformes. Elas estão espalhadas por toda a língua. Então, eu vou colocar aqui uns pontinhos em azul, representando umas. Vamos colocar aqui as filiformes, por exemplo. Então, vou pôr esse pontinho azul, as filiformes.
E também, espalhado por toda a língua, vai ter uma outra papila, que é chamada de fungiformes, tá? Com ela pontinha preto. Tá? Então, essa preta aqui são as papilas fungiformes. Bem, o que tem nessa papila que faz ela sentir o gosto? Lembrando que essas papilas, elas são receptores químicos, moleculares, né? Então, você vai mastigar o alimento, você põe o alimento na boca, mastiga o alimento, essa molécula vai entrar nessas papilas, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat, pergunta. Tem uma explicação para dor de cabeça após uma prova muito grande ou sentir dor após maratonar uma só matéria? Olha, tem várias explicações, tá? Primeira coisa, sim, tem várias explicações, tá? Mas eu vou só terminar aqui e eu te explico, tá? Que é o seguinte, olha, aí o que tem lá na papila gustativa? Ela tem, se você amplia uma papila gustativa, você vai ver que ela é formada. A papila gustativa, então vamos supor aqui, ó. Aqui é uma papila gustativa circunvalada, que ela fica lá no fundo da língua, tá? Dentro dela, então aqui é onde vai receber o estímulo. E dentro dela tem botões que chamamos de botões gustativos, tá? Botões gustativos. Então, se você amplia o botão gustativo, você vai ver que dentro desse botão gustativo tem células sensitivas, tá? Então, se você amplia, é como se fosse assim, ó, o botão gustativo, dentro dele vai ter células sensitivas que vão receber o estímulo e elas estão conectadas aqui, ó. Aí dentro dessas células sensitivas, junto com essas células sensitivas, eu vou colocar aqui, ó, células sensitivas, Dentro da célula, junto com as células sensitivas, nós encontramos neurônios sensitivos. Então, aqui vai ter neurônios que vão conectar aos nervos. Tá? Então, vai ter um neurônio sensitivo, que vai gerar impulso nervoso para o nervo, e aí vai levar para o cérebro e vai interpretar o gosto. Agora, imagine, isso é uma coisa muito, muito rápida, né? E tem uma conexão entre o paladar e o olfato. Se você sente o cheiro, provavelmente você vai sentir o gosto mais aguçado, né? Por isso que quando a pessoa está com resfriada, gripada, está com as fossas nasais entupidas, elas geralmente não sentem muito prazer em comer ou não querem, as pessoas não querem comer. Por quê? Porque tem uma ligação entre o cheiro e o paladar, né? O olfato e o paladar. Ok? E aí, só para finalizar, e depois eu respondo a pergunta lá do chat, todo mundo entendeu isso aqui? E só voltando aqui rapidão, antigamente separava-se aqui a língua em partes com gosto, tá? Onde tinha a parte mais aguçada do gosto. Então eles falavam que aqui na ponta era mais o doce, aí aqui essas regiões aqui era o azedo, né? Aqui é mais o amargo, o apimentado, e tem até o gosto que falaram que é o gosto da carne, né? Que o gosto da carne não entraria aqui como azedo, nem doce, nem amargo, nem apimentado. Só que o que acontece? Pode ser que nessas regiões tenha maior número de papilas para receber esse estímulo, mas todo o gosto, né, o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o pimentado, toda a língua sente. Tá? Então, toda região que tem papila gustativa pode sentir qualquer gosto. Tá?
E tem uma questão maior que, assim, se você não come por exemplo, se você não come muito doce, vai chegar um momento que se você comer uma fruta, a fruta, ela vai ser como se fosse um doce. Você vai sentir maior, vai sentir maior, não quero falar assim, sua língua vai estar mais aguçada para aquele tipo de carboidrato, entende? E quando você comer um doce mesmo, que é mais açúcar, você vai sentir muito, muito doce, entende? Então tem isso também. Vamos supor, você não come pimenta. Se tiver a comida tiver pouca pimenta, já vai ser muito para você, porque você não é acostumado àquela quantidade de doce ou aquela quantidade de pimenta, tá? Então tem isso, tem adaptações também. Por isso que tem pessoas que comem muita pimenta e não sentem, não incomodam, né? E aí elas até aumentam a quantidade de pimenta, não incomoda. Então, porque nós temos também essa questão de adaptação ao paladar, tá? Do paladar. Bem, e aí, Professora, pode falar. quando, é igual, vamos supor, tem essas pessoas que trabalham com degustação, se elas comem um prato, por exemplo, igual o prato tem muita coisa misturada e tal, e ela consegue distinguir muito bem o sabor. É por causa de quê? Daí vai ser o quê? Vai ser mais conhecimento. Por exemplo, ela sabe, por exemplo, aquelas pessoas que é chefe de cozinha, né? Ela tem um estudo, então ela estuda, ela sente o cheiro, sente o gosto de cada substância. E aí, então, para ela, como ela já acostumou a sentir aquele gosto, aquele tempero, aquele cheiro daquele tempero, então, quando ela põe uma mistura, ela sabe distinguir porque ela tem marcação na memória daquele gosto, entende? Então, na verdade, qualquer pessoa que começar a se adaptar, a se alimentar, a experimentar, a estudar, a sentir um gosto, um tal tempero, ela vai saber falar, você pôs tomilho, você pôs agrião, você pôs orégano, sabe? Ela vai saber até o tipo de sal que é colocado, porque ela aprendeu. Então, assim, ela vai adaptando. É igual essa questão de você que eu te falei. Se a pessoa para de comer doce e só come fruta, a fruta vai virar doce para ela. Quando ela for se alimentar de um doce mesmo, com açúcar, ela vai achar fortíssimo. Então, porque vai se adaptando. Então, essa questão dos temperos também é uma adaptação. Entende? A pessoa mexe com aquilo. Então, ela tem que saber, até para combinar no tempero. Porque tem coisas que não combinam. Deixa eu ver aqui. Entendi agora. Obrigado. Por nada. Então, se perguntar, aprendi isso? A Ana Clara, você está falando o quê? Você aprende a distinguir o tempero? É isso? Sim, você aprende. Não é por acaso. A pessoa que... você aprendeu isso, né? Não, se você aprende isso desde pequeno, é possível. É possível aprender. Isso depende muito do quê? Do que você vive, né? Então, por exemplo, o chefe de cozinha, aquilo lá não é por acaso, né? A pessoa, ela aprendeu, ela estudou, ela mexe com tudo todo dia, ela faz cursos para saber o que melhorar, como fazer isso, como fazer aquilo, como faz carne vermelha, como faz peixe, como faz frango. Então, tudo tem um porquê. Você põe tomilho no pato, carne de pato. Então, tudo tem um porquê. Então, porque tem a combinação e tem o sabor. Então, eles são muito ligados ao cheiro. Você pode ver também, pessoas que mexem com cozinha sentem muito o cheiro das coisas. Por exemplo, você vai numa feira, vai comprar o tempero, ela sente o cheiro das coisas. Porque tem muito a ver o cheiro e o paladar. Tá? E pode aprender isso desde criança, sim, depende do seu estímulo, depende da sua história, depende da sua herança, né? Porque tem uma questão de herança não só eu falo herança financeira, não é isso, é herança emocional, psicológica, né? Psíquica. Tem uma questão que você aprende isso na família, né? Famílias de árabe, por exemplo, família árabe, a pessoa aprende a fazer aquelas comidas árabes, né? Comida japonesa. Quem gosta mesmo começa a fazer, faz até curso. Então, isso tem muito a ver com heranças também, tá? E você vai tendo tudo mais aguçado. Isso aí é real, né?
Bem, olha, agora eu vou falar rapidamente sobre o olfato, tá? Vou fazer um desenho aqui. Ah, deixa eu só explicar primeiro, antes que eu esqueça, da questão aqui, ó, que é super importante. Vou fazer a pergunta novamente. Tem uma explicação para dor de cabeça após uma prova muito grande ou sentir dor após maratonar uma só matéria? Deixa eu te explicar. Tem várias explicações primeiro, eu quero que você entenda que existe um cansaço cerebral, tá? Então, o cérebro, ele é um órgão. Ele precisa, para ele funcionar, ele precisa de 80% de água, ele precisa de uma grande quantidade de glicose, ele precisa estar sempre sendo oxigenado, não pode parar de ser oxigenado. Por isso que quando uma pessoa tem um AVC, na hora já começa a ter os sintomas do AVC. Então, por exemplo, ela entorta o rosto, o olho não abre, ela não consegue falar, não consegue andar, porque falta oxigênio e glicose naquele cérebro. Então, se a pessoa ela fica muito tempo estudando ou muitas horas fazendo uma prova, pode gerar dor de cabeça, porque tem um cansaço mental, e aí esse cansaço, ele faz com que todo o corpo, ele manifeste no corpo. Então, ele pode manifestar com dor de cabeça, ele pode manifestar com dor no corpo mesmo, dor nas costas. Aí tem a questão de postura, dependendo da postura também pode dar dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela é principalmente porque tem a contração de artérias. Então, isso aí pode ter também. Por que pode estar tendo essa dor de cabeça? Porque aumentou a adrenalina no corpo. Aí aumenta a contração das artérias, gerando a dor. Pode ser também a pessoa ficou sem comer, tá? Isso pode dar dor de cabeça. Por ficar tensa, né? Com a produção de adrenalina. Então, e a postura? Se a pessoa tiver problemas de coluna, e se ela ficar muitas horas também com a postura e tensa, ela fica com dor de cabeça. E tem as questões emocionais, que nós chamamos na psicanálise de histerias. Histerias são manifestações psicossomáticas no corpo, sabe? Então, se a pessoa estiver tensa, começa a ter, aparecer no corpo, dores. Uma das dores é dor de cabeça. Você pode reparar, às vezes você não quer ir para um lugar, você não quer sair para um lugar, ou então você vai encontrar uma pessoa que você não quer, já sente dor de cabeça. Isso é uma questão de histeria. Então, é o psíquico manifestando no corpo. Bem, isso aí não sei se você vai acreditar nisso, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas coisas que nós sentimos têm muito a ver com o psicológico, né? Com o psíquico. E é isso. Então, o que sanar para não ter essas dores de cabeça, não ter esses problemas durante a prova? Se alimentar bem, ter boas noites de sono. E a questão é levar um alimento que tenha glicose rápida para a prova. E beber água. Lógico que tentar beber com moderação, porque não é bom também sair para ir ao banheiro lá na hora da prova, né? Mas se precisar, tem que ir. Mas a questão é ter um trabalho que você tem que ir fazendo até chegar no dia da prova, que é ficar tranquilo, mais confiante, se alimentar bem, ter noites boas de sono e fazer sua parte. Se você fez sua parte, você vai dar conta de fazer a prova. Entende? Então é isso. Tem que ver muito essa questão emocional que gera dores no corpo e dores de cabeça. Tá? Eu poderia contar, eu vou contar momentos, detalhes da minha vida. Bem, eu sou antiga, né? Eu não sou novinha. Então, na minha época, eu não tinha esse tanto de faculdade. Não tinha essas faculdades particulares todas. Meu pai não tinha dinheiro para pagar, para eu sair de Goiânia. Então, ou faria federal, ou PUC, ou Anhanguera. Sabe a faculdade de Anhanguera? Meu pai não podia pagar nem a PUC, nem a Anhanguera. Então, eu tinha que fazer federal. E ele pagava o colégio para mim. Ele pagava o Anglo, que era onde dava aula o Célio, o Raider, o Regis. Que mais? Foram meus professores. O Célio, o Raider, César Lourenço, não sei se vocês foi professor de vocês, o Raider. Então, esse pessoal dava aula no Anglo. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que passar no UFG. O único jeito, era a prova do UFG, não tinha Enem. E aí, eu tive um ataque de histeria na época.
que é dor? O que era histeria? Uma dor nas costas, uma dor aqui, ó, como se fosse o que fala? Um torcicolo. Que foi dias antes de começar a prova. Dias antes de começar a prova, já estava com essa dor. E na prova, eu fiquei com essa dor. Fiz a prova. E ela só melhorou quando eu terminei a prova. Se eu terminei a prova, aí eu saí da prova, fui ao banheiro, começou a melhorar a tensão do meu pescoço. Isso atrapalhou, mas eu consegui passar. Eu fiz um vestibular só e passei. Mas era diferente, né? A minha situação era muito diferente, porque, sei lá, eu acho que eram outras histórias, né? Uma coisa mais antiga. Mas você tem que pensar nisso, sabe? A manifestação do corpo e não deixar aquilo atrapalhar. Porque o que o nosso cérebro faz é querer adaptar o nosso corpo, mas também nos atrapalhar, de certa forma, porque ele está mandando informação. O que está acontecendo com o organismo? O que está acontecendo? Está produzindo muita adrenalina? Está muito nervoso? Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo. Bem, não sei nem se eu falei demais, né? Mas vamos lá. Olha, então vamos voltar agora para o... Nem sei se vocês escutaram, né? Porque não dá para saber. Olha isso. Não dá nem para ver a cara de vocês. Nem se vocês acharem estranho eu contar isso. Né? Que é meio tenso, né? É meio tenso. Mas vamos lá. Ok, Júlia. Olha, então tá bom. Obrigada, Karen. Olha, a Amanda perguntou se eu já pensei em fazer medicina. Na verdade, eu já pensei em fazer medicina, mas é assim, quando eu fiz o vestibular mesmo, eu fiz biologia, porque eu queria dar aula, né? E aí, eu queria dar aula. E aí, o que acontece? Eu gosto demais da aula, sabe? Eu gosto muito de biologia, sabe? Eu acho muito mais incrível dar aula. Médica deve ser bom, mas ir ao hospital não gosto, sabe? Eu acho que é uma coisa muito complicada. Você morar ali dentro daquele hospital, trabalhar com gente que tá doente, eu acho bem complicado, sabe? A biomedicina biomedicina eu não quis, não. Mas daria para eu fazer o curso de biologia e quando termina tem como se aproveitar as matérias, porque tem a base que é muito parecida, são 2 anos de diferença de biomedicina, então teria como eu fazer biomedicina assim, na própria UFG. Só que eu não quis. Na questão que eu queria mesmo era terminar a biologia e começar a trabalhar dando aula. E foi isso que aconteceu. No quarto ano eu comecei a dar aula e assim, eu vi que era o que eu queria mesmo, era dar aula, né? Mas eu era muito, muito inspirada nesses professores que eu te falei, sabe? No Célio, no Heide, César Lourenço, no Regis, que eram professores assim, que eu gostava muito na época. E tinha muitos outros professores, tinha o Janjão, tinha o Zé Pomba, eu acho que esse povo nem dá aula mais, que era de biologia. Eu achava muito incrível, sabe? E aí, acho que eles aposentaram, pra você ter ideia. Então, mas aí eu gostava muito disso. Então, assim, não sei. Aí eu já pensei em fazer medicina por causa do dinheiro mesmo, né? Que todo mundo, a maioria pensa nisso e não é pelo dom, porque tem que pensar se você vai suportar ficar lá dentro de um hospital, naquela correria, e não é fácil. Acho que não é uma coisa fácil, não é uma coisa muito agradável. Tem que querer muito, certo? Então, assim, não sei se eu te decepcionei, né? Mas eu gosto muito da aula, gosto muito de estar com as pessoas, gosto muito de ajudar as pessoas, gosto muito de mostrar o que é a ciência, então que é importante você estudar a ciência. Eu acho que mais do que médico, a gente tem que ter pessoas que mexam com ciência, com pesquisa, sabe? Você vê, tanto o mundo está precisando de pesquisa nesse momento, né, nessa pandemia. Então, tem que ter mais envolvimento com pesquisa. A pesquisa tem que ser mais rápida. Apesar que pesquisa não é fácil, sabe? Porque eu fiz o mestrado. Mestrado é pesquisa, né? Você faz um experimento científico, escreve sobre aquele experimento, publica numa revista científica. Não é fácil, sabe? Não é fácil você chegar a um determinado resultado, ser interessante para ter publicação. Nem toda revista aceita, tem que ser uma coisa muito top para você publicar. Então é difícil, né? Mas vamos lá. Olha, então,
Agora, eu quero que você entenda sobre o olfato. Então, o olfato, fazendo um desenho aqui meio estranho, mas aqui é como se fosse o cérebro, aqui as fossas nasais, tá? Aqui eu vou colocar o osso da face, tá? Aqui as fossas nasais. O que que acontece? Aqui nas fossas nasais, o ar vai entrar e bem aqui vão estar as células sensitivas, sensoriais, tá? E nessa região aqui é como se fosse o osso do crânio, e aqui o cérebro está aqui vai estar o bulbo olfativo. Dá para ver aí? Tá? O bulbo olfatório também aqui, ó. E então, ele vai levar o impulso nervoso para o cérebro, onde vai interpretar o cheiro, né? Então, se eu ampliar isso aqui, vai ser o seguinte, olha, ampliando isso aqui, vai ter o osso é poroso. Aí aqui no meio vai passar as células sensitivas, sensoriais. E aí, agora tem uma outra coisa que eu estava falando sobre profissão, uma coisa que eu amo, que eu estudo e já comecei desde a época da faculdade, foi a psicanálise. Então, eu atendo também, né? Tenho questão de atender no consultório. Então, você vê, assim, é muito louco essa questão do psíquico, tá? Então, por isso que eu sempre falo essa questão do psíquico, né? Você falou que eu pareço médica, mas eu sou muito mais, eu acho muito mais graça dar aula e atender as pessoas no consultório, mas na parte psíquica, né? Na parte da psicanálise. Ok? Então, lembrei disso, tem que falar para você. Mas olha só. Então, aqui a mucosa, o muco fica aqui. Aí, a molécula, ela impregna no muco. Essa molécula, ela serve de estímulo para a célula sensitiva. E aí, ela gera impulso nervoso para o neurônio sensitivo, que juntos vão formar, isso aqui vai formar o bulbo olfatório, e juntos formam o nervo olfatório, que vai levar para o cérebro, aonde vai interpretar o cheiro. Entenderam? Então, aqui, ó, essa região, quando fala bulbo, nem sempre bulbo é só o bulbo lá do tronco cefálico. Tem o bulbo é um conjunto de neurônios. E aí, esses neurônios se unem e formam o nervo olfatório, que fica bem ali, formando esse nervo, levando para o cérebro o estímulo e o cérebro que interpreta o cheiro. Olha que incrível, né? Então, aqui, lembrando, o ar entrou, o ar entra, a mucosa está aqui, as fossas nasais, molécula impregnou, fica impregnada aqui, gera estímulo e gera impulso nervoso nas células sensitivas, neurônios sensitivos e o nervo olfatório. Todo mundo entendeu, pessoal? Agora falta menos de um minuto. Não, falta 2 minutos para acabar essa aula. Todo mundo entendeu isso aí? Falam comigo, por favor. Sim, sim, sim. Deu pra ficar Ok. tranquilo. Obrigada. Então, valeu. Aí, valeu, pessoal. Aí agora, deixa eu te falar aqui, já que tem alguns minutinhos, 1 minuto e meio, deixa eu só começar falando aqui do próximo tema. Eu vou começar esse tema, então, amanhã, tá? Que é o sistema endócrino. Que é super incrível o sistema endócrino. É incrível porque, primeiro, que é muito interessante estudar. Eu gosto muito de estudar o sistema endócrino. E segundo, porque tem muito a ver com... Isso é uma matéria que cai muito no Enem, cai em Enem e vestibulares. Né? Principalmente, eu acho que pode cair alguma coisa relacionada à fisiologia, nessa prova do Enem, sabe? Mas, vamos lá, tá muito louco, né? Tá tudo muito doido esse ano, mas a gente vai conseguir, certo? Porque não tem como eles mudarem as matérias, isso aí não tem como alterar. E ainda tem a questão do banco de questões, que eles vão no banco de questões tirar. Então vai ser uma coisa parecida com os outros anos, certo? Então eu quero que você fique despreocupado e só estude. Vai estudar e só isso, sabe? Foca no estudo e fé. Tenha fé, acredita, tá? Você tem que acreditar que você vai conseguir fazer faculdade o ano que vem. Isso, só isso. Pronto, né? Ponto. Ok?
Olha, aí no sistema endócrino, o que que a gente vai estudar? As glândulas endócrinas.